A gente vive dias em que, como falamos aqui, é muito difícil a gente concentrar, são muitas coisas que passam pela nossa cabeça, são muitos problemas, a gente vive uma geração muito ansiosa, muitas informações ao mesmo tempo, e isso muitas vezes nos rouba até mesmo a nossa espiritualidade, nosso tempo com Deus. A gente tem dificuldade de se concentrar, de ouvir, de adorar. Entregue ao Senhor nesse momento agora. Ore ao Senhor pedindo que Ele acalme o seu coração, acalme a sua mente, que você possa de fato aqui adorar ao Senhor de todo o seu coração, que nada venha atrapalhar o agir do Senhor, nada venha atrapalhar a sua oração ao Senhor, nada venha tirar o foco da sua atenção. Se você está triste, com problemas, ansioso, preocupado com algumas coisas que vão acontecer essa semana, lance agora sobre o Senhor, como diz lá em 1 Pedro, lance ao Senhor com a certeza de que Ele tem cuidado de vocês. Então vamos ter um tempo de oração, feche os seus olhos todos agora nesse momento. Ore ao Senhor, agradeça pelo dia, agradeça pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos em seu nome para o seu louvor. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque mais um domingo nós estamos aqui nessa casa de oração, mais um domingo nós temos essa oportunidade de nos unirmos, ó Pai, na comunhão aqui com os irmãos, unirmos nossas vozes, unirmos nossos corações em louvor, em rendição a Ti. Sabemos, ó Pai, que cada um aqui tem enfrentado uma luta, uma batalha, muitas vezes invisível, a gente não enxerga olhando os sorrisos que a gente muitas vezes olha aqui no nosso templo, mas cada um tem lutado, tem guerreado. O Senhor sabe, porque nada passa desapercebido aos seus olhos. O Senhor tem acompanhado cada um aqui. Muitas vezes a gente vem cansado, com o coração pesado, triste, ansioso, preocupado. Queremos depositar no seu altar, Pai. Nós temos, ó Pai, a certeza, porque a Tua palavra assim nos diz, que o Senhor tem cuidado de nós, que nosso coração venha repousar nessa segurança, nessa certeza que temos em Ti, do seu cuidado. O amanhã o Senhor já sabe, o Senhor já está, o Senhor há de cuidar, e que nossos corações possam descansar, Senhor. Que nesse momento que estamos passando aqui, esse tempo que estaremos aqui, nossa mente, nosso coração, Deus, possa estar atentos a Ti, que nada venha, Senhor, tirar nossa atenção, tirar nosso foco, mas que possamos realmente ouvir a Tua voz, que possamos realmente abrir nossos lábios, coração, rendendo ao Senhor o louvor, a honra e a glória. Assim oramos no nome de Jesus. Se tem alguém aqui triste, preocupado, se tem alguém aqui enfermo também fisicamente, que a Tua boa mão, Senhor, seja estendida sobre nós, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo alívio, trazendo da Tua paz. Obrigado, Senhor. Apresentamos esse culto, Senhor, que o Senhor venha falar, para que o Senhor possa agir, que o Senhor venha, Senhor, edificar as nossas vidas, que a gente também venha lhe dar o devido louvor, a devida glória e honra do Santo nome. Assim oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ontem nós tivemos uma noite muito especial, como eu coloquei lá no grupo, agradecendo a participação dos irmãos. Eu fiquei pensando nos missionários que nós já recebemos, né? Nós já tivemos outra radical aqui, sertanejo, Adriano. Nós já tivemos aqui uma missionária entre os ribeirinhos também, anos anteriores. Missionária Cristolândia também já recebemos aqui. Outra radical sertanejo, mais ontem mais uma radical sertanejo. Então, como é bom, como a Isadora falou, mesmo nós sendo uma igreja, sendo ainda uma igreja pequena, acabamos, né, de nos emanciparmos, né? A gente tem contribuído, a gente tem tido essa oportunidade de receber, de apoiar missionários. Isso é muito importante, porque isso é a vida da igreja, né? A gente esperar ser uma grande igreja para então investirmos em missões. Isso já é de agora, a gente já nasceu, né? Nascemos com esse DNA. Isso é muito, muito bom, muito importante. Então lembre-se, né? O mês está acabando, nós só temos mais um domingo da ênfase, mas a campanha é contínua. Até que ele venha, né? Nós precisamos declarar, nós precisamos viver, nós precisamos proclamar a nossa pátria para Cristo. Esse é o nosso dever como nós somos discípulos de Jesus. Então, você faz parte disso, orando, ofertando e também indo aqui em Mirassol, que é o nosso primeiro campo. Não adianta eu querer ir embora para outro lugar, se eu estou trabalhando nesse campo. E também há aqueles que têm um chamado missionário, né? Talvez o Senhor tenha um chamado para a sua vida específico. Então, você vai também. Você pode doar suas férias também, participando, como ontem a gente conversou aqui, tendo a possibilidade de nós aí, quem sabe, no próximo ano, fazermos uma caravana e visitarmos ali Quitainhos, abençoar ali com o nosso trabalho também, o trabalho ali em Quitainhos. Então, você pode fazer parte disso.
também não esqueça, né? Você precisa se envolver. Nós temos um alvo, né? O nosso alvo de missões, de arrecadação financeira, ele vai se estender até o último domingo de outubro, né? A ênfase termina no próximo, mas o alvo continua. Então nós temos aí 2.500, como eu falei ontem, uma parte dele será para abençoarmos. Aí vocês viram, né, que ela falou do desafio que está sendo para terminar ali o tempo. E nós queremos fazer parte disso, nós queremos abençoar. Então, abra aí o seu coração, abra aí a sua mão e oferte, abençoe, para que a gente possa aí continuar, não somente em Itaúnas, mas pelas Cristolândias, pela Vila Minha Pátria, né, pelo Nordeste brasileiro, pela Amazônia, anunciando o reino de Deus. Então, nosso tema, vamos falar junto? Nosso tema? Minha pátria para Cristo. E o versículo, então, ainda há muitíssima terra para conquistar. Então, Mirassol é uma cidade da região com maior potencial de crescimento, tem crescido muito, os irmãos estão vendo aí cada vez mais lojas, né? Está crescendo muito, ainda há muita terra aqui em Mirassol a ser alcançada. Hoje nós temos 2 igrejas, mas eu creio que em breve, aí, pelo crescimento que nós temos tido da nossa cidade, né, mais igrejas batistas serão plantadas aqui também. Então, é o nosso desafio, o que está aqui perto e o longe. Então, essa semana, na primeira semana, nós falamos sobre ocupar espaços vazios, semana passada, fortalecer igrejas, e hoje nós vamos, daqui a pouquinho, compartilhar sobre transformar realidades. E aí eu deixo aqui, né, finalizando esse momento, eu deixo aqui um desafio. Ontem a nossa irmã falou de alguns projetos que eles têm desenvolvido ali em Quitainhos. Eu lembrei de que a gente começou muitos projetos aqui da nossa igreja. Nós já tivemos reforço escolar até o ensino fundamental 1, já tivemos aula de português para estrangeiros, a Casa do Pão também, que era um projeto que trazia os moradores de rua, só tinha um momento ali de café da manhã com eles. Pastor ainda está ali, né, o projeto mantém firme ali, tanto no corpo de bombeiros quanto na polícia, né, de capelania, mas atualmente a gente está precisando também de estender essa questão dos projetos, né, de transformar a realidade, de ação, né, com paixão e graça. Então pense aí, talvez você tenha aí dons, talentos na sua profissão, que você possa abençoar aqui a nossa cidade, né? Não somente com crianças, jovens, nós também temos uma população muito idosa em Mirassol. E é um campo, né? Nós precisamos cuidar dos nossos idosos, pensar neles também. Então vamos orar sobre isso, vamos pensar em um projeto que a nossa igreja possa desenvolver, né, com os idosos, para a juventude da nossa cidade, abençoando assim o nosso campo missionário. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, vamos render o coração, honra e glória através dos cânticos. Convido você então se colocar de pé. Muito bom nós estarmos na casa do nosso Senhor, podendo louvar, agradecer o seu santo nome. Quer subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus, mais que palavras, minha vida eu quero entregar, glorificar o meu coração.
Senhor. É o dia que todo mundo vem na igreja, é o dia que nós louvamos, é o dia que nós ouvimos a palavra. E lá na minha casa, na minha adolescência, na minha juventude, nós sempre escutamos do meu pai: nunca faça um compromisso no domingo, porque o domingo é o dia que nós reservamos para o nosso Senhor. Então, às vezes, nós queremos ter aquele momento, nós queremos ter uma intimidade maior com Deus, mas nós não nos esforçamos tanto para ter isso. E onde nós temos essa intimidade com Deus? Principalmente quando nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos em agrupamento, em ajuntamento, nós estamos entre pessoas louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também quando nós estamos no nosso íntimo, em nossa casa. Então que nós possamos a cada dia mais buscando ao nosso Senhor, buscando estar na presença do nosso Senhor. Nesse momento nós vamos estar louvando com esse cântico que diz: eu te busco, te procuro, ó Deus. Então que nós possamos realmente cantar com muita alegria esse louvor, porque ele diz muito a nós, aquilo que nós procuramos e aquilo que nós buscamos. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: que cada um dê conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E
nesse momento agora, durante o próximo louvor, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você vai poder estar entregando no altar de Deus com alegria, porque nós sabemos que esses dízimos e essas ofertas são para o mantimento da casa do Senhor nesse lugar. Amém?
presença, Senhor, entoamos cânticos de louvores, Senhor. Ó Pai, abençoe, ó Deus, essas ofertas, dízimos, ó Pai, que foram entregues na tua casa, ó Pai, para o mantimento da tua obra, Senhor. Abençoe cada irmão, ó Deus, abençoe nosso trabalho, nosso emprego, aquelas pessoas, ó Deus, que estão necessitando de um emprego, ó Pai, que o Senhor possa estar entrando com a providência, ó Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje a gente está no mês de missões, né, da nossa ênfase de missões, como a Keila falou agora cedo. Hoje a nossa ênfase para essa semana é transformar realidades. É a terceira ênfase já e o penúltimo desse mês. E eu vou falar um pouquinho sobre transformar realidades agora. Nós, como igreja e como servos de Deus, temos que ter sempre isso em mente, em transformar a realidade das pessoas, que a gente tem que levar o que a gente aprende aqui para fora, não pode ficar aqui dentro. Então a gente tem que sempre manter isso na nossa cabeça, que a gente tem que impactar a nossa sociedade com os valores do reino e ultrapassar, né, as barreiras aqui do nosso tempo, não ficar aqui dentro, porque fica muito confortável aqui, né? A gente fica confortável, todos em união, todos pensando a mesma coisa, mas lá fora tem muita gente com uma realidade totalmente diferente da nossa, que a gente tem que estar indo atrás deles, a gente tem que esperar eles virem até a gente tem que ir atrás deles e, além disso, a gente tem que, aqui dentro, capacitar discípulos para poder ir para fora. Então a gente tem que se capacitar uns aos outros para influenciarmos do jeito certo lá fora. E nessa mesma linha eu queria falar um pouquinho sobre um projeto lá na Ilha de Marajós. A Ilha de Marajó, a gente escutou bastante nas notícias esses tempos sobre a Ilha de Marajó. Virou um tópico muito falado esses tempos. Lá é uma ilha lá no Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. E na verdade é um conjunto de ilhas, né? E é muito rico em cultura, é muito bonito, mas também é muito difícil o acesso da saúde, da educação para chegar lá. E também tem mais um porém, que lá é muito comum, muito normalizado o abuso contra crianças. É muito comum você ver isso lá nas ruas. E lá tem um casal, o pastor Euclide e a Cláudia, lá na cidade de Abaetetuba. E eles estão lá implantando igrejas e transformando realidades. Eles estão lá para, com aquela igreja, transformar a realidade daquele povo que vive ali por perto, né? Que é tão difícil de chegar neles, mas eles estão lá. E é o que a gente tem que fazer em todos os lugares lá, orar por eles que estão fazendo lá, e também ter essa consciência de que a gente tem que fazer o mesmo aqui, que lá a realidade é muito diferente da nossa, lá é talvez muito mais difícil do que a nossa. Então, se eles estão lá fazendo esse trabalho que é tão importante, a gente consegue também fazer aqui, né? Transformar vidas e ser relevante para as pessoas daqui dessa cidade. E agora a gente vai assistir um videozinho. Eu vivia de uma maneira distorcida, já andava em estado deplorável no bairro onde eu morava. Acho que não, tem
certeza que já é para estar morto já esse momento. Jesus transformou a minha realidade a partir do momento que eu conheci o projeto Cristolândia das Missões Nacionais. Esta é a Cristolândia Parelheiros. São 42 unidades de Cristolândia que nós temos no Brasil. Ela tem por objetivo trabalhar com as pessoas que estão ou nas cracolândias ou que são dependentes químicos, que precisam, que querem mudar de vida e mudar a sua realidade no contexto que vive. Eu vim de um lar muito conturbado, meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe. Eu me olhava no espelho e eu via um cadáver, assim, basicamente. Eu era pele, osso e músculo. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu conheci Cristo através do programa Cristolândia. Então eu acho que é um trabalho que realmente dá resultado. A Cristolândia, ela faz o trabalho de resgatar a pessoa que está no caso de drogadição. Nós trabalhamos com a pessoa apresentando Jesus, trazendo dignidade à pessoa, restaurando a dignidade da pessoa. Mas isso, você, igreja, já tem participado, já tem feito. Mas existe também uma frente que as igrejas precisam estar cada vez mais envolvidas, que é o Projeto Viver. O Viver ele é o Programa Nacional de Prevenção das Juntas de Missões Nacionais. Ele surgiu em 2015 com a demanda que foi encontrada dentro da própria Cristolândia. Eu iniciei nas drogas com 14 anos no álcool. E quando a gente investe na vida de uma criança, a gente está investindo numa vida por inteiro, né? Porque ela vai ter toda a vida dela para servir ao Senhor. Se existisse um viver onde eu estava, onde é minha cidade, eu acho que minha vida, tenho certeza que não seria assim. A gente tem a vida como o nosso manual, a nossa regra mesmo de fé, de prática. Nós queremos que eles aprendam a palavra de Deus e isso tem feito diferença nele, ao ponto de transformar a família, não somente a família, mas os seus parentes e a comunidade. O outro pilar é o fator de risco e proteção. A gente vai observar na criança e no adolescente e a gente vem como fatores de proteção. Todas as nossas ações, elas precisam ser contínuas, porque a oferta de droga, ela é diária na vida de uma criança e adolescente. Eu conheci as drogas com 15 anos de idade. Foi por um familiar que eu conheci a cocaína. De uma hora para outra eu era importante, eu era aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. A gente tem que mostrar para a criança e para o adolescente oportunidades positivas, escolhas boas, escolhas saudáveis que ela vai fazer. Um braço muito importante do programa Viver são as casas Viver. E uma delas se encontra aqui no Distrito Federal. Aqui acontece na prática ações com a comunidade e com as nossas crianças. Mas também acontece um movimento para o treinamento das igrejas que querem desenvolver e viver em sua localidade, na sua realidade. Nós temos aula de reforço escolar, aula de música, aula de matemática, nós temos clube do livro. Assim também o projeto Viver Ensinando a Pescar. Viver Ensinando a Pescar é um projeto de capacitação profissional das famílias do projeto Viver. O Viver é uma resposta de oração. Vamos parar de perder essa geração. Nós não vamos mais precisar ir até a Cracolândia para resgatar a ovelha perdida. Não. Nós, como igreja do Senhor, podemos fazer um trabalho de prevenção. Ele não teve oportunidade. Na época dele não teve viver. Assim como na minha vida, desde os 12 anos, eu vivo com as drogas, sem expectativa de vida, sem esperança. Eu também não tive essa oportunidade. Então hoje o nosso desejo, nossa alegria é poder levar esperança, levar Jesus, levar aquilo que Deus deu para mim, para ele, para que essa geração não passe o que nós passamos. Bom, eu vou usar a minha história que eu tive, meu testemunho e o viver que Deus botou na minha vida para poder falar com essas crianças que Jesus é dono e tem tudo. Hoje eu sou missionário na Junta de Missões Nacionais. Hoje eu sou casado com uma missionária que atua juntamente comigo. Hoje a minha esposa, ela espera um filho meu, nosso neném Isaac, que está a caminho. E Deus tem me proporcionado coisas maravilhosas. Hoje realmente eu tenho experimentado viver na dependência do Senhor. Eu sou grata a Deus, grata a um projeto lindo e maravilhoso que acredita em vidas doentes. Porque o verdadeiro
cristão é isso que ele faz. Ele abraça essas vidas, as vidas que Jesus quer que cheguem até ele. Vê-los salvos, totalmente transformados. Este é o maior sonho, que eles entendem o amor de Cristo para a vida deles, que eles recebam a salvação de Cristo nos seus corações e nas suas vidas, e que eles vivam nesse amor de Cristo, com sinceridade de coração. Esse é o maior sonho. Amém. Então, como a gente pode ver, além dos missionários espalhados por aí, implantando igrejas, a gente tem projetos assim, das juntas de missões nacionais, como a Cristolândia, Viver, Vila Minha Pátria, a gente tem Carreira Missionária, o Barco Missionário. Então, vamos estar orando por eles, orando por todos os missionários e orando para que nós possamos ser relevantes aqui na nossa cidade e podemos alcançar a nossa cidade para Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, estamos aqui agora na sua presença e gostaríamos de colocar todos esses missionários nas suas mãos, Senhor, que o Senhor sempre esteja guiando e fortalecendo a eles, que eles possam ser luz em todos os lugares, para todas as pessoas que eles encontrarem, Senhor, e que o Senhor possa sempre estar sustentando e guiando esses projetos, que esses projetos possam ser, abrir portas na vida de pessoas, possam transformar a realidade de todos que estão ali, e que esses projetos sejam para a glória do seu nome, Senhor, que eles possam trazer as pessoas para perto de Ti, mostrar o seu amor e mostrar o quanto a nossa realidade é muito melhor ao seu lado, Senhor. Que essas pessoas que forem alcançadas, que elas também possam ser luzes na vida de outras pessoas, que o testemunho delas sejam para alcançar mais pessoas, Senhor. E que aqui na nossa cidade nós não fiquemos presos aqui dentro desse templo, que a gente possa sair e espalhar as suas boas novas por essa cidade, que a gente possa transformar a realidade das pessoas aqui também, e que essa cidade inteira possa vir e se render aos seus pés, Senhor. Que nós possamos ser luzes nessa cidade, que a gente possa ser relevante e que todo medo, toda insegurança que a gente tiver quando sair dessa porta para fora, que nada nos impeça, que nenhuma barreira, nada que venha de encontro conosco nos segure e nos cale, Senhor, que a gente possa anunciar a sua palavra por aí, transformar a vida das pessoas, do mesmo jeito que nós fomos transformados um dia. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora as mulheres vão cantar.
Será que vir na igreja Deus ouve mais do que quando a gente
oração em todo tempo. Mas quando a gente vem à igreja, a gente compartilha, a gente divide, obrigado, os nossos problemas e soma as nossas alegrias. Então prepare-se para estar aqui, tá bom? Para orar junto. A gente está junto clamando o Senhor. Eu sei que quarta-feira, pastor, quarta-feira é o dia da semana, é complicado, trabalho, escola. Quinta-feira tem que acordar cedo, eu sei tudo isso. Por isso que é desafiador. Se fosse fácil, né? Talvez se fosse mais fácil, não sei se teríamos mais irmãos orando aqui na quarta-feira se fosse mais fácil. Mas como é mais difícil, então a gente tem que se esforçar para isso. Tá bom? Nós estamos convocados para isso. Quinta-feira agora, nós vamos ter o nosso encontro, como a gente tem tido, de alguns irmãos que têm interesse em aprender um pouco mais sobre discipulado e evangelização. Então, se você deseja um encontro gostoso, bom, abençoado, então estaremos juntos mais uma vez nessa quinta-feira para a gente falar sobre ganhar almas e fazer discípulos ao Senhor. Próximo sábado, dia 27, estavam marcados os batismos. Estava marcado. Por que, pastor, estava marcado? Porque nós não vamos realizar no sábado. Nós tivemos um pequeno contratempo que precisamos cancelar para sábado agora, né? E vamos realizar os batismos. Então anotem na sua agenda. No dia 11 de outubro, então não será sábado agora, pula o outro sábado e será no outro sábado. Tá bom? Então já anota aí na sua agenda. Segue o horário às 16 horas, dia 11 de outubro. Tá bom? E no dia 12 será a grande mobilização nacional, promovida aí pela nossa Junta de Missões Nacionais. A mobilização em todo o domingo teremos mais uma vez um culto pelo Senhor evangelístico. Vai ser um final de semana muito abençoado. Então anota aí essas informações importantes. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Gostei muito de ouvir as mulheres cantando, que pensam, né? Ouvir as mulheres louvando ao Senhor. Muito bom. Ouvimos os homens, as mulheres, e que vem, acho que as crianças, né? O grupo infantil. É Carmen Elisângela. E essas crianças anunciam logo, né? Vai fazer chorar. Esqueci. Elisângela vai estar com os primeiros. Ô Margarete, o seu sorriso eu vou orar. E vem cá, vou orar pelas crianças e pela Elisângela. Ela deu um sorriso tão bom quando viu as crianças aqui, para ela vai orar pelas crianças. Grandioso Deus e Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de ter essas crianças, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Fala os seus corações, cuida também, ó Deus, da tua serva, Elisângela, dando sabedoria, e usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já fizemos, melhoramos lá atrás, estamos melhorando, né? Já fizemos a divisão das salas lá. Quem não foi olhar ainda, pode ir, né? Mas legal ali, vai ficar ainda melhor no departamento infantil. E eu me esqueci de uma outra informação muito boa. Nós já temos conta no banco, entendeu? Essa semana abrimos a conta no Banco Bradesco. Já temos o número da conta, só que ainda tivemos um pequeno problema lá com o aplicativo. Não deu para a gente gerar a chave Pix, né? Mas até o final de semana os irmãos já terão aí a chave Pix. E amanhã já posso compartilhar com os irmãos o número da conta. Quem quiser fazer aquela oferta, né, pode já fazer amanhã para comemorar, né, irmão? Comemorar aí a nova conta, você já pode fazer um Pix, um depósito para glorificar o Senhor, né, e abençoar a nossa igreja. Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo 2. Semana passada, vamos começar lendo de novo. Vamos ler. Pronto? Amor. Vamos começar lendo o capítulo 1. Vamos dizer assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado neste sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançavam sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante de todos os olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alba, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração, meu santo templo. Os que se entregaram à idolatria, os que se entregam à idolatria, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Amém? Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado por todos os trabalhos que fizemos a nós mesmos, fizemos ao Senhor, aqui na igreja, algumas coisas os homens estiveram trabalhando. Agradeço ao Senhor por isso.
As irmãs estiveram louvando esta noite aqui. Os teus servos ministraram na escola bíblica dominical. Ao longo da semana tivemos a oportunidade de compartilhar a tua palavra. E tudo isso foi muito bom. Retornamos aqui hoje, Deus, o desejo de estar juntamente com os teus servos, louvando ao Senhor, orando junto, cantando, clamando, suplicando, vivendo a comunhão, nos interessando uns pelos outros. E então, ó Pai poderoso, nós somos te gratos por tudo isso. E pedimos agora, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos fale o coração e nos prepare, Deus, para mais uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de evangelização, uma semana de discipulado, uma semana de fé, uma semana de vivência com o Senhor, uma semana de experiências com Deus, porque isso alegra o nosso coração. Então, a Deus, pedimos mais uma vez que pelo teu Espírito Santo o Senhor nos conduza e nos faça entender a tua palavra, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o que tem o texto de Jonas, a história de Jonas a ver com o meio de missões? Bom, Jonas foi chamado para uma missão e, no entanto, ele desejou não cumprir a missão. Esse foi o desejo de Jonas. O Senhor o chamou, mas ele decidiu fazer outra coisa, decidiu ir na direção contrária, na direção oposta. A gente fica vendo esses vídeos da Junta de Missões Nacionais e eu acredito que todos nós somos tocados, não somos? Os testemunhos, o que está acontecendo, né? Os vários projetos que acontecem. Mas é interessante que a gente se sente tocado na hora que vemos o vídeo. Terminou o vídeo, terminou o momento missionário, a gente se esquece. Não é verdade? A gente não oferta como deveria, a gente não ora como deveria, e a gente não sente no profundo do coração aquele desejo: eu quero conhecer de perto isso que está acontecendo. Nós somos assim tomados pela emoção no momento em que somos chamados para isso. E depois a emoção passa: bom, isso não é bem comigo, isso aí são com os missionários, é para aqueles que Deus chamou, é para aqueles que o Senhor vocacionou. Mas aí então olhamos para nós, o nosso contexto, porque na verdade tudo aquilo que acontece lá pode e deve acontecer também aqui. Tudo aquilo que os missionários são chamados a fazer lá, nós somos também chamados a fazer aqui, aonde nós estamos. Todos os desafios que existem lá, existem também aqui, aonde nós estamos. Toda a necessidade das pessoas em conhecer a Jesus está nos lugares mais distantes do Brasil, mas também está aqui. Há 2 semanas atrás conheci um rapaz, estávamos conversando sobre a palavra de Deus, e eu perguntei para ele: você conhece a Bíblia? Ele disse: pastor, eu nunca li a Bíblia. E eu perguntei: você tem uma Bíblia? Ele disse: tem uma Bíblia lá, mas eu nunca li a Bíblia. Eu disse: você nunca leu a Bíblia? Ele disse: não, nunca li, eu não conheço a Bíblia. Eu escuto as pessoas falando da Bíblia, mas eu não conheço a Bíblia. E aí você diz: espera lá, em pleno ano 2025, Mirassol, né? São Paulo, todos os recursos que nós temos, internet, Bíblia com facilidade, porque as pessoas as têm, e conhecemos alguém que nunca leu a palavra de Deus. É possível isso? Sim, isso é real. E olha, irmãos, nos assusta quando ouvimos isso, mas há muitas pessoas nessa cidade que nunca leram a palavra de Deus. Então nós somos desafiados a isso. Às vezes ouvimos sobre as pessoas que estão na Cristolândia, pessoas que estavam nas drogas, mas há muitas pessoas que nunca estiveram nas drogas, mas também não creem no Senhor e Salvador, porque desconhecem a graça de Jesus. E aí, quando nós somos desafiados aqui onde estamos, nos colocamos na mesma posição de Jonas, porque o Senhor diz: olha, o que está acontecendo em Nínive chegou até mim. As mazelas das pessoas, os corações longe do Senhor, os pecados chegaram até mim. Então eu quero enviar você para que você seja uma atalaia. Eu quero enviá-lo para ser o meu profeta. Eu quero enviá-lo para fazer a minha vontade. Então o Senhor nos chama também aqui em Mirassol para fazermos a vontade dele. Talvez há bairros aqui em Mirassol que os queridos não conheçam.
lugares aqui em Mirassol que você diga, olha, eu não vou lá, porque dizem que não é um bairro muito bom de ir. Talvez você nunca foi, porque ouviu que alguém disse que não é um lugar bom de você estar ali. Talvez você não conheça Mirassol em toda a sua totalidade. Mas é tão importante, irmãos, nós conhecermos onde moramos. Nós ouvimos ontem a missionária falando aqui, uma das perguntas, como que foi o início do trabalho? Ela disse, primeiro nós estivemos caminhando e orando. Às vezes a gente sai para andar por Mirassol aí, né, as caminhadas. Nas suas caminhadas, você ora por essa cidade? Nos bairros por onde você passa, você ora por esses bairros? Quando você vê uma casa e você acha ela muito bonita, você ora pelas pessoas que moram ali? Ou você fala, poxa, que casa bonita, gostaria de ter uma casa igual a essa? Ou também você olha para uma casa e diz, nossa, que casa feia, horrível, casa caindo aos pedaços. Mas você ora pelas pessoas desta casa e pelas suas necessidades? Você clama ao Senhor? Desafios e projetos nós temos muitos. Mas o que nós precisamos? De homens e mulheres dispostos a fazer o que o Senhor chama para fazer. Então, nós precisamos que os queridos digam, pastor, eu gostaria de trabalhar nesta área. Eu gostaria de me colocar à disposição porque o Senhor me deu esta capacitação. Eu gostaria de servir nesta área. Eu gostaria de colocar a minha vida à disposição. Eu gostaria de colocar o meu tempo à disposição. Eu gostaria de colocar o meu carro à disposição. Eu gostaria. E olha, queridos, como Deus vai nos usar se nós nos colocarmos à disposição de Deus. Mas sabe uma coisa? Jonas olhou para Nínive e disse, esse povo não merece ser salvo. Talvez no profundo do nosso coração a gente diga também isso sobre Mirassol e o Brasil. Nós somos seletivos. Esse pode e deve ser salvo, este não pode e este não deve. Este merece ser salvo, afinal de contas. Esse não merece, porque afinal de contas é o mesmo tipo de julgamento que nós fazemos e fazemos esta seleção. Este pode, este não pode, este deve e este não deve. E então agimos como Jonas. Queremos fugir da presença do Senhor. É isso que ele fez. E aí nós vamos pensar um pouco hoje aqui, irmãos. No final aqui do capítulo 1, diz que Jonas foi para longe da presença do Senhor, pegou o navio, a história que nós contamos semana passada, é lançado ao mar porque ele reconhece ser o motivo principal daquela tempestade. Mas o verso 17 do capítulo 1, o último versículo, que termina o capítulo, diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É assim que termina o primeiro capítulo. É assim que encerra, este episódio, esse primeiro episódio da vida de Jonas. O Senhor preparou. Eu estava pensando sobre um tema para essa mensagem. Eu não sei dar tema para a mensagem, mas eu estava pensando num tema para esta mensagem. Qual seria um tema para esta mensagem, começando no versículo 17, indo até o versículo 10 do capítulo 2. Inicialmente eu pensei o seguinte: poderíamos colocar como um tema para esta mensagem as misericórdias do Senhor diante da nossa desobediência. Por isso que eu pensei, as consequências da nossa desobediência. Então, o primeiro tema que eu pensei. Mas depois, lendo com cuidado o texto, eu vi que, na verdade, o que seria mais apropriado para este texto, de fato, é as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, mesmo quando nós somos desobedientes. Porque Deus continua sendo misericordioso, amém, irmãos? Já teve situações na sua vida que você teve certeza que você seria punido por Deus por suas ações? Você ficou até esperando a pancada, né? Você ficou até esperando o castigo. Você ficou até esperando o Senhor tirar a bênção de você. Você ficou até esperando o Senhor te punir, te corrigir. Mas aí o Senhor lhe deu uma bênção ainda maior. E você fala: Senhor, o que está acontecendo? É a misericórdia de Deus.
Então, algumas lições nós aprendemos aqui sobre a misericórdia do Senhor. Primeiro, independentemente das nossas ações, a misericórdia de Deus sempre prepara para nós a salvação, independentemente das nossas ações, independentemente do nosso julgamento de outras pessoas, independentemente do nosso coração fechado pelas coisas de Deus, independentemente da nossa falta de devoção ao Senhor, Ele sempre está pronto para nos preparar algo melhor. Ele nos salva. Eu estava olhando sobre essa questão. Alguns dizem que Jonas foi engolido por um peixe, mas diz aí a biologia que a garganta do peixe, da baleia, né, foi engolido por uma baleia. Mas dizem aí os biólogos que a garganta da baleia é tão pequena que não caberia aí Jonas passar pela garganta. Há algumas histórias que falam sobre pessoas que talvez tenham sido tragadas por grandes animais marinhos. Não sabemos qual foi esse animal, mas sabemos que Jonas foi tragado por um grande animal. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor preparou isso, para que Jonas pudesse ter um encontro real e profundo com Ele. Aí vem a pergunta para o meu coração e para o seu coração: quanto tempo precisamos estar no ventre do peixe? Quanto tempo precisamos passar por uma situação difícil para que nós possamos nos reconciliar com Deus? Às vezes a gente está na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente é um crente padrão, mas muitas vezes nós estamos distantes do Senhor e precisamos nos reconciliar com Ele. É a reconciliação de uma vida de retidão, de uma vida de devoção diante do Senhor. Eu estava me perguntando se Jonas tivesse falado com o Senhor que ele não queria ir, será que a atitude de Deus seria diferente com ele? Eu acredito que sim. Nós vemos Ananias quando foi chamado para orar por Paulo, até então Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ananias orava ao Senhor pela conversão dele. Aí o Senhor salva a vida de Saulo, deixa ele cego. Vai lá e fala com Ananias: olha, vai lá na rua chamada direita, tem um homem orando, você vai lá e vai orar sobre a vida dele, ele está cego. E então Ananias pergunta: mas quem é, Senhor? E o Senhor responde para ele: é Saulo. Ele diz: espera lá, se é Saulo, eu não vou não. Saulo queria matar os cristãos, se é esse, então eu não vou. Ele tem aquele conflito, e o Senhor diz: vai, porque ele será para mim uma grande testemunha da minha palavra entre os gentios. E aí nós vemos várias pessoas na palavra de Deus, como Jeremias. O Senhor o chama para pregar e diz: eu sou uma criança ainda, não dá para eu fazer a tua obra agora, eu não posso. E tantos outros homens da palavra de Deus que questionam o Senhor, que dizem para Deus que não poderia, que eram limitados. Nós vemos Moisés dizendo que era gago, e mesmo assim o Senhor disse: você tem que ir, vai lá, você foi escolhido. Ah, você não pode falar? Eu vou levantar teu irmão e ele vai com você. E tantos outros homens da palavra de Deus. Mas o que acontece para Jonas ter que ir para dentro da barriga do peixe? Não foi o fato dele temer, não foi o fato dele se julgar pequeno, não foi o fato dele se julgar incapaz, foi o fato dele fugir da presença de Deus. E o texto é claro sobre isso. Ele queria se esconder da presença de Deus. Então, meus irmãos, a questão não é termos medo, termos receio, a questão não é termos um coração fechado para tantas coisas. Não, a questão não é essa. A questão é que muitas vezes nós não abrimos o nosso coração e falamos com Deus. O problema não é o medo, irmãos. O problema é a covardia. Paulo vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia. O medo, ele faz parte.
Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu sou capaz? Será que eu não sou? Será que eu vou saber como fazer? Será que eu não vou? Será que eu vou saber como chegar próximo a uma pessoa? Será que eu vou saber como caminhar com ela? Será que eu vou saber como discipulá-la? Eu tenho medo. Eu não sei o que a pessoa vai dizer. O medo faz parte. O que nós não podemos é ser covardes e fugir da presença do Senhor. O Senhor preparou esse grande peixe para tratar Jonas. Meus irmãos, e como muitas vezes na nossa vida nós precisamos ser tratados, não é verdade? Você já percebeu que às vezes a gente acha que não é arrogante, mas a gente age com arrogância? Muitas vezes a gente diz, não, eu não sou arrogante não, mas agimos com arrogância. Eu não tenho inveja não, mas o irmão recebe uma bênção e seu coração se fecha. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus, mas de repente, olha, então você recebe da graça. E aí, então o Senhor prepara um grande peixe, o ventre de um grande peixe, para estarmos ali tratando da nossa personalidade, tratando do nosso caráter, tratando da nossa vida ali. Então nós vamos questionar, nós vamos falar, nós vamos chorar com o Senhor. Independentemente da nossa desobediência, o Senhor sempre nos permite falar com Ele. Um dos livros mais interessantes para mim na palavra de Deus é o livro de Jó. A palavra de Deus diz que Jó, ele não pecou contra Deus, blasfemando. Mas quando a gente lê o livro de Jó, você fala, mas Jó fala algumas coisas ali para Deus, e se falasse para mim, né? Se falasse para mim, ainda bem que eu não sou Deus, porque o que ele fala para Deus, os questionamentos sobre a vida, sobre a maneira como Deus estava tratando, que ele julgava injusto. Mas Jó abre o coração para o Senhor. A questão é que muitas vezes a nossa religiosidade não nos permite abrir o coração. A gente se acha tão seguro da religiosidade que a gente passa a querer cobrar de Deus e não simplesmente querer entender os planos de Deus para a nossa vida. Todos nós aqui, em certa medida, sofremos. Concorda comigo? Todos nós aqui, em certa medida, estamos com alguma coisa em nossa vida hoje que nos faz sofrer. Pastor, mas está tudo bem comigo. Bom, com você pode estar tudo ótimo. Mas talvez haja alguma coisa na sua família, na sua casa, com seus queridos, que faz você sofrer. Alguma oração não respondida, algum lamento que você fala com o Senhor, alguma coisa que você já tem orado a Deus há muito tempo, mas você não vê a solução, nos faz sofrer. Todos nós aqui, em certa medida, temos um espinho na nossa carne, que nos faz sofrer, e que nos faz chorar, e que muitas vezes a gente nem compartilha com outra pessoa, e que muitas vezes a gente nem fala sobre isso, e que muitas vezes ao falar ou pensar sobre isso, vem um nó na garganta, vem a emoção dos olhos, ou é melhor não falar sobre isso, porque isso me causa profunda tristeza. E aí nós podemos dizer, muito prazer, meu nome é Jonas. Jonas era um homem que estava amargurado. Jonas não queria saber de salvação de ninguém. Jonas não queria saber que a cidade de Nínive se curvasse ao Senhor. Talvez você também não queira que a cidade de Mirassol se curve diante do Senhor, com cada um com os seus problemas. E essa cidade, com o perdão da palavra, que se lasque. Cada um faz o que quiser, problema de cada um. Quer usar droga? Usa até morrer. Quer beber? Beba até morrer. Quer aceitar a palavra? Aceita. Não quer, problema seu, vai para o inferno. Quer viver a prostituição? Viva. Quer pegar doenças de todas as formas? Que seja. Não é vontade das pessoas serem assim? Não quer ouvir o que Deus tem para dizer? Então não quer ouvir o problema dele. Eu vou continuar a minha vida com Deus e está tudo certo. Jó estava aborrecido. E então, Nínive, não quero nem saber. Eu vou sair da presença de Deus, porque o Senhor quer me forçar a fazer algo que eu não quero. E muitas vezes nós não queremos orar por ninguém.
está doente e tem que orar por alguém enfermo. Você está com um problema em casa e tem que orar pela família de outra pessoa. Você está com um problema financeiro e tem que orar pela prosperidade de outra pessoa. Olha só, que conflito difícil, não é verdade? Que luta. Não é assim? Se nós pudéssemos pegar a pessoa, abrir a cabeça e colocar dentro da cabeça da pessoa, para que ela pudesse entender algumas coisas, nós faríamos. Mas não podemos. Falamos, mas não podemos ser agentes de transformação no sentido de transformar, ou melhor, não podemos ser a transformação, podemos apenas ser os agentes dessa transformação. Jonas, com toda essa questão na sua mente, vai para dentro da barriga do peixe. Talvez você esteja ali agora, talvez as almas estejam enroladas no seu pescoço, como o Joás estava dizendo. E a palavra de Deus nos diz que Jó passou 3 dias ali e 3 noites. A ideia de Jonas 3 dias e 3 noites aqui, não é uma ideia exatamente de quantos dias ele esteve ali, se foram realmente 3 dias. Jó, ele estava ali, ele poderia contar quantos dias ele passou dentro do peixe. Jonas, né? Estou confundindo Jonas com Jó. Ele não poderia contar, bom que os irmãos participam também, né? Ele não poderia contar quantos dias ele passou ali. Talvez os marinheiros pudessem dizer. Mas é interessante, irmãos, essa referência de 3 dias e 3 noites, porque vai nos remeter a alguém que tomou sobre si os nossos pecados e tomou sobre si todas as nossas dores, Jesus. Hoje pela manhã falamos sobre isso na classe. Algumas pessoas talvez não entendam como Jesus passou 3 dias e ressuscitou ao 3º dia. Jesus morre na sexta-feira, à tarde, primeiro dia. O sábado começa no cair da noite, segundo dia, sábado. Jesus ressuscita no domingo pela manhã, 3º dia. Jonas passa 3 dias no ventre desse grande peixe. E aí nós vemos aqui a referência clara sobre alguém que toma sobre si os nossos pecados. Há uma contraposição. Jonas fugia, Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Então, diz a palavra de Deus, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me levaste no profundo do coração dos mares. E a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por sobre mim. Palavras do Messias, do servo sofredor. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jonas estava ali por causa dos seus pecados. Cristo foi à sepultura por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados de Jonas, por causa dos pecados daqueles homens e por todos aqueles que ainda nascerão. Mas é interessante que a palavra de Deus está cheia de textos em que Deus o exaltou de forma extraordinária. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que sobre o nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jonas estava ali no ventre do peixe e ele diz: eu clamei e o Senhor me ouviu. Você crê que Deus ouve a sua oração, meu irmão? Na angústia, no lamento, na tristeza, no aperto, na dor, na desesperança, no sufoco. Ele ouve a sua dor, porque Ele tomou sobre Ele as nossas dores. Independentemente do quão distante possamos estar do Senhor, a misericórdia dele atende o nosso clamor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. É o Senhor que nos levanta.
pressionados à depressão. Sabia disso? Sabe o que é depressão? De forma simples, é o estágio mais profundo da tristeza. Você está triste, fica mais triste ainda, e daqui a pouco a vida perde a graça. Os dias parecem ser intermináveis, estando acompanhado por pessoas, você continua se sentindo sozinho. Parece que enquanto os outros sorriem, a sua vontade é chorar. Enquanto o mundo caminha, parece que só você está parado ou indo para trás. Esse sentimento de depressão. As noites são intermináveis e a angústia bate a alma. Mas sabe, queridos, ao invés de fugirmos da presença de Deus, é com Ele que a gente precisa falar. E para Ele que a gente tem que chorar. Nós precisamos chorar diante dele e falarmos com Ele. É interessante que tantas vezes, irmãos, nessa quarta-feira a gente meditou aqui sobre João capítulo 15. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, todo ramo que está em mim o Senhor limpa para que dê mais fruto. Depois Jesus vai dizer assim: eu não vos chamo mais servos, mas eu chamo vocês de amigos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vocês sabem. E ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Olha o privilégio. Jonas foi escolhido para dar frutos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Ele escolheu os jovens para ser jovens felizes, os adultos para ser adultos felizes, os homens para ser homens, mulheres para serem mulheres. Olha que bênção. Ele nos escolheu para compartilhar a palavra dele. E aí nós vamos ver que esse privilégio que o Senhor nos dá nos permite realizar a maior e melhor de todas as obras. É o que nós vemos aqui hoje. Transformar vidas, pessoas. Ajudar pessoas a sair das suas mazelas através de quem? De Jesus. Não adianta só dar uma cesta básica, um prato de comida, uma marmita. Não, as pessoas precisam de mais. As pessoas precisam de pessoas que já foram transformadas, que já passaram pelo fogo, pela prova. Agora, vejam, caminhando para o final, veja que interessante. Dentro de mim desfalecia a minha alma e eu me lembrei do Senhor e subi a Ti minha oração no seu santo templo. Interessante que foram épocas completamente diferentes. Mas o salmista no Salmo 142, ele diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Suplico ao Senhor. É interessante que o salmista diz que o Senhor não rejeita o coração abatido, o espírito que é quebrantado. Ele não resiste. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a minha voz, no agradecimento eu te ofereci sacrifícios, que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Veja que, mesmo no profundo do ventre do peixe, ele agora passa a agradecer. É interessante isso. Você não vê aqui, no capítulo 2 de Jonas, dentro do ventre do peixe, Jonas reclamando da ação de Deus contra ele. Vê? Não. Pelo contrário, ele agradece pelo livramento. Coração grato. Mas sabe que às vezes a gente passa mais tempo reclamando do que adorando. E aí então ele vai dizer aqui 3 coisas que a gente precisa entender e fazer na nossa vida cristã. Primeiro, um coração quebrantado é grato. Estava conversando com o Davi essa semana, a gente estava falando sobre isso. Nós não estamos aqui hoje à noite por obrigação. Estamos? Talvez você tenha vindo obrigado.
Mas eu quero crer que você veio aqui porque você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Então, o coração quebrantado é um coração agradecido por todas as misericórdias do Senhor. O coração quebrantado é um coração que se dispõe a cumprir os seus votos. E é o que ele diz aqui: eu vou cumprir os meus votos, eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Quais votos você fez a Deus? Semana passada eu tive o privilégio de ser padrinho e ao mesmo tempo abençoar um casal. Casamento no Senhor e feito diante de Deus tem votos, compromisso, não é verdade? Os queridos que são casados aqui fizeram seus votos. Aqueles que não são casados e ainda vão casar precisarão fazer os seus votos. E o que são votos? Compromissos, fidelidade, amor, honra. Não se pode quebrar os votos. Se quebrar os votos, terão consequências. Fizemos votos diante de Deus? Fizemos de quê? De adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Não é isso? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse ano eu vou ser um crente fiel ao Senhor. Se o Senhor me livrar dessa, se o Senhor me curar, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der a promoção que eu preciso, se o Senhor mandar aquela oferta que eu estou esperando, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor abençoar meus filhos, se o Senhor me... eu vou fazer isso para o Senhor. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. O ano já está acabando. Você não chegou nem um terço do seu compromisso com Deus. Cumprirei os meus votos e vou oferecer sacrifícios. Nesse tempo aqui, os homens ofereciam sacrifício mesmo, levantavam o altar e ofereciam sacrifício. Hoje, o altar que Deus requer é o seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional. É algo inteligível, é algo que a gente sabe o que está fazendo, o que está fazendo. Então, queridos, nós vemos aqui o final, coloca o versículo 10 para a gente. Olha só. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E o quê? E esse peixe vomitou Jonas para a terra. O que tem de interessante neste versículo? Primeiro que o último versículo do capítulo 1, o Senhor preparou o peixe para tragar Jonas. E o último versículo, o Senhor falou com quem? Foi com Jonas ou foi com o peixe? O Senhor falou com o peixe, e o peixe botou Jonas para fora, porque Jonas já havia se acertado com Deus, já havia apresentado ao Senhor, e já disse: eu vou pagar os meus votos, eu vou oferecer sacrifício ao Senhor, eu serei grato a Ti de todo o meu coração. A história continua. Mas a pergunta para mim e para você hoje é: quanto tempo a gente precisa permanecer vivendo com Deus? 3 dias, 3 noites, 1 semana, 2. Pastor, já estou cansado. Faz tanto tempo que eu estou aqui. Sabe quando é que o Senhor vai nos tirar do dentro do peixe, irmãos? Quando a gente estiver assumindo o compromisso de fazer a vontade dele de fato. Então Ele vai mudar toda uma situação para nos permitir fazer a sua vontade conforme. Que o Senhor nos ajude. Vamos louvar o Senhor e depois eu vou despedir de nós parentes. Enquanto o vereador se prepara, feche seus olhos.
Senhor está trabalhando na minha vida, no meu coração. Então eu quero, Senhor, escrever com as tuas mãos. Na cidade do nosso Deus, santo monte, na alegria de toda a terra, quantos que tem? Na Senhor tem esta herança. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ó Deus, há muita gente nessa cidade que precisa ser restaurada. Há muita gente nessa cidade que precisa ouvir do teu amor e da tua palavra. Há muita gente nessa cidade que trabalha com a gente, que estuda com a gente, vizinhos nossos, pessoas que conversamos todos os dias na rua, que nos atendem nos estabelecimentos, pessoas que todo dia falam com a gente, mas a gente nunca falou com elas do teu amor. Ó meu Deus, tem tantas pessoas que fazem maldades, atrocidades, mas o Senhor morreu por elas na cruz, e nós queremos suplicar ao Pai poderoso que elas sejam alcançadas pela tua misericórdia. A nossa cidade, ó Deus, está crescendo o número de pessoas moradoras de rua. Todo dia a gente vê um novo morador de rua. Homens fortes, grandes, andando para lá e para cá, mochilas nas costas, sujos. Mulheres, ó Deus, sujas, imundas, andando pela rua. Andando assim, como o Senhor disse, como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes ficamos incomodados com essas pessoas, porque elas ficam pedindo as coisas para a gente. Ó Deus, desperta o coração delas, ó Pai, para que elas se convertam. As drogas chegaram aqui na nossa cidade, como em todas as cidades, ó Deus. Casas têm sido invadidas, porque as pessoas entram para roubar coisas, para vender, para trocar por droga. As pessoas trocam comida por droga. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa cidade. Ó Jesus, tem havido briga nas escolas. Adolescentes brigam, confusão. Ó Jesus, tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia da cidade de Mirassol, Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, tenha compaixão de cada uma das casas aqui, dos lares, das famílias. Ó
Deus, por causa de algumas pessoas terem um poder aquisitivo melhor, não querem saber da tua palavra, acham que não precisam do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Jesus, há muita gente aqui nessa cidade em busca de revelação, que quer saber, ó Deus, que futuro terá, o que vai acontecer, que querem saber quantos bens terão. Ó Senhor, faça cair por terra toda essa intenção material do coração, e as pessoas reconheçam que precisam de Ti. Ó Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Há muitas heresias, meu Deus, em nome de Jesus. Repreenda toda a heresia aqui dessa cidade. Repreenda, Senhor, as festas que existem aqui, que não glorificam o Teu nome, e que, ó Deus, assediam as pessoas para estar nesses lugares. Quantas e quantas pessoas conhecemos aqui, que dizem: já fui da igreja, já cantei no coral, já participei da obra, mas hoje falam com orgulho: estou desigrejado. Acham que isso, ó Deus, é uma vantagem, porque na verdade, ó Deus, não tem conhecido o Senhor da igreja. Tem muita gente que conhece as igrejas, mas não conhece o Senhor da igreja. Não é a igreja que nos salva, o Senhor. Não são homens, não são líderes que nos salvam, é o Senhor. Não é o dinheiro, ó Deus, que conquistamos, que nos dá paz, mas é o Teu Espírito Santo, que quando habita em nós, temos paz. Ó meu Deus, ajuda-nos ser uma igreja viva. O Senhor deu dons e talentos aqui aos Teus servos. Ó Deus, tira-nos do comodismo, meu Pai. Tira-nos do marasmo, Senhor Deus. Tanta coisa a gente pode fazer aqui nessa cidade para alegrar o Teu coração e para que vidas, ó Deus, sejam felizes se convertendo ao Senhor. Então nos ajude nisso, meu Pai, tenha compaixão de nós. Abençoa, Deus, que estão participando pela internet. Irmã Marisa, que não está sentindo bem hoje. A irmã Alva, Senhor, pedimos a cura do Senhor sobre a vida delas. O Pedro, Deus, que não está conosco hoje. Pai Santo, que o Senhor coloque a Tua boa mão sobre eles, dando a cura, dando a Deus o bálsamo da Tua graça, dando refrigério, Senhor, quem está triste aqui hoje, nesta noite, Senhor. Ó Pai poderoso, que nos ajuda, Senhor. Tira-nos do ventre do peixe. Tira-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter um relacionamento tão profundo com o Senhor. Que seja a hora do Senhor falar nos problemas, para que eles cessem na nossa vida e nós possamos caminhar rumo a Nínive, possamos caminhar em Mirassol, possamos caminhar ao mundo, ó Deus, anunciando a Tua mensagem santa. Obrigado, Senhor, porque das profundezas da tristeza nós clamamos, e o Senhor nos ouve do alto e sublime trono e derrama sobre nós a Tua graça. Que Teu amor maravilhoso, que a comunhão, que a luz, a eterna consolação do Teu Espírito Santo seja conosco aqui com todo o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoe o teu irmão em nome de Jesus. E a nós a paz.